Uma fanpage, um vídeo engraçadinho na web ou um Twitter bombando. Que nada. O convidado de hoje é famoso por escrever livros para a garotada, principalmente para os meninos. O seu primeiro título, Bate Coração, foi escrito aos 13 anos de idade. Na TV, ele foi o responsável pela autoria de Sansão e Dalila, da Rede Record. Hoje, ele lança o livro Proibida pra Mim. Ator, autor e dramaturgo, Gustavo Reis vai bater um papo entre nós. Gustavo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui entre nós. Bom, você começou a escrever muito cedo, né? E os seus livros eles são voltados para os meninos, diferente porque a literatura infanto-juvenil é quase toda voltada para as meninas. E dizem até que você é responsável por fazer os meninos lerem mais. Você acha que ter começado a escrever tão novo ajudou nisso? De uma certa forma, a literatura juvenil estava muito voltada para a menina. E quando eu comecei a escrever, eu realmente tinha 13 anos, eu comecei a escrever sobre a minha realidade, sobre aquele universo em que eu vivia, o universo da escola, os romances, as festas, as excursões. E eu comecei a escrever justamente porque eu sentia falta de ver essa realidade nas páginas dos livros, assim, de me identificar com as histórias, de perceber que eu também poderia ser um personagem ali, porque alguns livros que eu li eu sempre gostei muito de ler, mas alguns livros eram muito distantes assim da minha realidade. E eu achava engraçado, porque na banca de jornal a gente sempre via aquelas revistas para as meninas, né? As meninas falando sobre tudo. Você já beijou, você saiba como fazer tudo na hora H, o seu ex te deixou, a gente te dá a dica de como não sofrer. Tem tudo aquilo. E a gente não, a gente coleciona álbum de campeonato brasileiro, a gente lê outras coisas, porque também não tem coisa pra gente. Então eu queria também fazer dos meus livros um tipo de publicação voltada para os garotos, que eles também tivessem essas matérias comportamentais, também tivessem algumas dicas, mas de uma forma bem humorada, que meus livros são bem voltados para a comédia. Quando você começou a escrever, você também fazia teatro. Uma coisa acabou ajudando a outra? Eu comecei a escrever, na verdade, para o teatro. Eu fazia parte de um grupo na escola, eu tinha 12 anos. A sua primeira peça foi De Volta aos Anos 60. Eu escrevi com a minha irmã, nas férias, Volta aos Anos 60. Olha, fala dos anos 60. Como é que foi a repercussão da peça? Foi ótimo, porque a gente fazia geralmente peça infantil. E eu perguntei para o professor, você não quer fazer uma peça juvenil, falar da realidade da gente e tal? Mas aí, como estava na época de Grease, aqueles filmes, e eu gostava muito, eu e minha irmã sentamos no computador e escrevemos a peça. E depois veio o Batendo a Real, né, que também foi escrito por você. Batendo a Real. Batendo a Real, na verdade, foi o texto desse livro aqui. Confidências, Confusões e Garotas, que originou, na verdade, a peça originou o livro, que era mais uma tentativa de falar a adolescência do ponto de vista do garoto. Então, na peça, a gente falava da primeira vez, gravidez na adolescência, curiosidade por drogas, a primeira vez que um garoto vai no bordel, por exemplo, abordado no livro de uma forma bem humorada. Então, a peça era uma comédia, como se fosse uma confissão de adolescente, só que na versão do garoto, e depois a editora me procurou para fazer esse livro. Mas, na verdade, a editora só te procurou para fazer o livro por conta de uma outra peça, que foi Sim. Confidências e Confusões Masculinas, que deu 80 mil pessoas no teatro, não foi? Sim, foi ótimo. Foi, na verdade, uma segunda montagem desse mesmo texto. Foi uma... A gente estreou em 2003, 2004, e era o Max Fercondini, a Thaís Fersosa, a direção era do Leandro Neri, era um elenco bem bacana. Tem até algumas cenas no meu site, tem algumas cenas da peça, e a gente fez uma turnê por São Paulo, interior do Sul, e assim, e era uma surpresa atrás de surpresa, porque era um batalhão de adolescente indo ao teatro, e o adolescente, diferente do leitor e do telespectador adulto, o adolescente ele quer participar, né? Então ele assiste a peça, se ele se identificou com alguma história, ele vai querer falar para você a história dele. E essa troca é muito, muito interessante. É muito gratificante e é uma fonte de inspiração para os livros também. Você ainda lançou um outro livro, que era O Sonho de Umas Férias de Verão. Isso. Isso, que é inspirado no título de Shakespeare, mas não tem nada a ver com a história. Não. Na verdade, O Sonho de Umas Férias de Verão conta a história de 4 amigos daqui do Rio que querem passar um verão perfeito e alugam uma casa
na Praia dos Sonhos, no Nordeste brasileiro, e eles fazem planos assim para se divertir, eles querem ter um verão perfeito, só que eles chegam lá, nada sai de acordo com os planos deles, eles têm que mudar as opiniões, os trajetos, eles encontram uma realidade completamente diferente. E isso acontece muito. Eu, por exemplo, com meus amigos, a gente sempre alugava a casa longe, geralmente por telefone. Tem uma história dessa no Carnaval, no Confidências, que o começo da história realmente aconteceu, porque eu e meus amigos, a gente alugava a casa por telefone, e eles... a casa tem 2 andares, 4 quartos, quintal. Você chegava lá, era uma casa em construção, realmente tinha 2 andares, mas era só reboco, tijolo lá em cima. Então, assim, o quintal era... Então, isso acontece pra caramba. E adolescente se aventura, né? E é bom se aventurar. E os sonhos, ele acaba sendo realmente uma surpresa atrás da outra, e tem uma história de amor de pano de fundo. Então, boa parte das histórias que você conta nos livros, algumas já aconteceram. Mais ou menos. Também não é assim. Algumas. Eu acho que eu sempre parto do dia a dia. Às vezes, num bate-papo, numa escola, alguém vem e conta uma história, ou faz uma pergunta. Eu acho que o bacana de você escrever sobre a atualidade, sobre esse dia a dia, essa matéria-prima é o cotidiano. Então, lógico que se aconteceu comigo, ou com algum amigo, ou com outra pessoa próxima, acontece com todo mundo. Tem situações que todo mundo passa. Bom, no próximo bloco, mais confidências, confusões e mais garotas. A gente já volta. Estamos de volta com Entre Nós, hoje recebendo Gustavo Reis, que é autor de livros infantos juvenis. Inclusive, você escreve esses livros para adolescentes, que é um público que está aí conectado à internet. E, além do mais, a gente ainda tem os dados de que brasileiro não gosta muito de ler. O que você acha que motiva os brasileiros, os adolescentes, a lerem seus livros? Olha, eu contesto um pouco isso, principalmente adolescente não gosta de ler, porque eu participo de muitas feiras literárias, e de um tempo para cá, talvez de um Harry Potter e de uma Thalita Rebouças para cá, o que a gente vê é adolescente indo correndo nos estandes e pegando o livro e achando, beijando o livro que estava procurando. Então, os adolescentes têm lido bastante, sim. Os meus livros eu não coloco muita gíria, não tento passar nenhuma lição. Eu acho que eu escuto muito isso dos leitores, é que quando eles leem os livros, eles parece que estão conversando com amigos. Eu acho que minha ideia é essa. Talvez por isso eu acho que eles leiam os meus livros. Assim, eu acho que é mais pela identificação, sabe? E ainda quanto a essa questão de talvez eles não lerem muito, você acha que isso pode ser agregado ao fato de os livros talvez não estarem num preço muito acessível? Não sei, eu acho que tem uma série de fatores, mas as pessoas costumam culpar muito a internet pela falta de leitura. Só que a internet hoje em dia, você está lendo o tempo todo, você está escrevendo o tempo todo. É óbvio que você não vai numa prova escrever que nem você escreve no MSN, no mensagem de texto, mas você está escrevendo, você está o tempo todo. Você, quando está fuxicando página de Facebook dos amigos, ou então Twitter, que você lê a resposta da pessoa, você lê o que a pessoa perguntou também. Então, você está acompanhando uma história, de qualquer forma. Entendeu? No Facebook também. Você quer saber quem curtiu o quê. Então, você está sempre ali, o tempo todo envolvido. Você está escrevendo, você está lendo mais. Eu acho que a internet tem que ser usada a favor disso. Meus livros todos estão em e-book. Também as pessoas leem por e-book. Eu acho que os meus vídeos, por exemplo, no YouTube, eu falo um pouquinho dos livros. Muitos leitores conheceram os livros a partir dos vídeos. Eu acho que as ferramentas se complementam. Depois de Confidências, Confusões e Garotas, veio a sequência. Confidências, Confusões e Mais Garotas. Os garotos tinham muita coisa para dizer ainda? O Confidências, Confusões e Mais Garotas, ele é mais focado nas situações amorosas,
E também tem a situação do garoto, por exemplo, de se apresentar no exército. Tem outras situações que não entraram no livro. Situações que, inclusive, preocupam os adolescentes, como mudança de voz, por exemplo. Sim. Você chega a falar? Eu falo. Voz de pato rouco, espinha na cara, tem tudo, tara compulsiva, tem toda essa... Você chega, inclusive, a classificar os garotos em fases, não é isso? Não sei a sequência direito, mas tem a fase polvo, que é de onde a garota menos espera, surgem tentáculos, né? O garoto surge em tentáculos de onde ela menos espera. Tem a fase galinha, que ele fica ciscando e não consegue geralmente nada. Tem a fase cachorro na seca, que ele acha que, né? Sabe aquele cachorrinho na seca? Se não souber, é só botar o pé assim para um cachorrinho que está na seca, que ele vai fazer com você o que o garoto tenta fazer. Tem várias fases. Tem que mais? Tem várias fases. No YouTube tem um vídeo lá, Confidências e Confusões, de um escritor que tem as fases do garoto. Claro. E como é que tem sido a repercussão de todos os seus livros voltados para meninos? Os meninos têm tido retorno para você? Eles são como as garotas? Porque as garotas, elas mandam e-mail, postam no Facebook. Os garotos também fazem isso? Também fazem isso. E engraçado que quando a editora me convidou para escrever os livros, ela falou justamente isso, que ela queria fazer livro voltado para os garotos. Só que as garotas começaram a ver nos livros uma forma de tentar entender um pouquinho o que se passa na cabeça dos garotos. Então, a própria Thalita Rebouças escreveu na orelha do Confidências, Confusões e Garotas que era como se você estivesse olhando pelo buraco da fechadura e entrando no universo que até então é proibido para a garota. Então, a minha surpresa foi que muitas garotas começaram a ler os livros também. E os garotos se identificavam com as histórias. Assim, no meu site tem as fotos das bienais, com os leitores. Então, você vai perceber que tem muito garoto, mas que também tem muita garota. E eu escrevo para os dois, porque, na verdade, o próprio momento garotas é ali a voz da garota nos livros. Os garotos gostam, geralmente, das partes cômicas, das partes engraçadas, e as garotas adoram romance. Então, e nos meus livros eu procuro ter um pouquinho de cada coisa. Procuro botar um pouquinho de suspense, um pouquinho de comédia, e sempre tem um romance como pano de fundo. Claro, você chegou a falar ainda há pouco sobre a Thalita Rebouças, né? Isso. E vocês até são colocados um do lado do outro por conta dessa questão, de que um escreve para menino, outro escreve para menina. Existe uma rivalidade aí, tipo meninos e meninas, ou não? Não, claro que não. Inclusive, eu acho que isso também serve para os livros da Thalita. Ela também escreve para garotos e garotas. Os garotos que pegaram os livros da Thalita para ler também vão se identificar, também vão entender o lado das garotas. Eu acho que isso faz parte, um complementa o outro. Eu acho que o importante é você ler e você se identificar, sabe? E nós somos da mesma editora, a Thalita é minha amiga, e a gente procura sempre... Eu adaptei um livro dela, o Tudo por um Popstar, agora para teatro, que vai estrear em janeiro no Rio. Junto com ela, claro, a gente escreveu junto a peça. E é um barato, a gente troca muita informação sobre o dia a dia dos adolescentes. Então vamos tentar fazer uma troca aqui na plateia. Primeira pergunta. Oi, eu sou Camila, do terceiro ano. Queria te perguntar, você falou que nos seus livros você conta um pouco de cada coisa, de romance, jogos. Se você faz uma pesquisa de campo, assim, porque geralmente os escritores fazem isso, eles convivem com uma pessoa e tentam passar a história dela no livro. Você presenciou essa história? Tem algum amigo e aí você escreveu, se inspirou em alguém? Geralmente, como eu parto do dia a dia, eu procuro sempre uma situação que seja... ou que tenha acontecido, ou que seja suscetível de acontecer com todo mundo, mas eu procuro, por exemplo, se alguém passou por uma situação interessante, lógico que eu não vou retratar a situação da pessoa, mas o escritor é um pouco fofoqueiro profissional, ele fica com o ouvido ligado o tempo todo, podendo o que ele pode transformar daquela história. Se você passou por isso, com certeza alguém também passou, sabe? Eu tenho essa preocupação. Bom, então no próximo bloco vamos falar sobre mais livros do Gustavo Reis e também sobre a sua atuação na TV. A gente já volta. Bom, Entre Nós está de volta aqui num bate-papo com Gustavo Reis,
que é autor de livros e espetáculos, mas também trabalha com teledramaturgia. Aliás, você começou novo, entre 22 e 23 anos, não foi, Gustavo? Como é que começou isso? Foi. Eu estava em turnê em São Paulo com o espetáculo Confidências, Confusões e Garotas, na verdade, Confidências e Confusões Masculinas, que deu origem ao livro. E eu fui no SBT acompanhar um amigo que foi levar um videobook como ator e estava tendo um curso de teledramaturgia no SBT com Doc Comparato, que é um roteirista consagrado, assim, que é um teórico que eu lia, eu estudava o Doc, o livro do Doc, da criação ao roteiro, que é um livro, a bíblia do roteirista, da criação ao roteiro de Doc Comparato. E o Doc estava fazendo um curso, e eu, como era o autor da peça que estava em turnê, as pessoas já conheciam a peça, eu fui convidado a fazer esse curso, fiz uma turma de 20 pessoas, eles selecionaram 3 pessoas para o núcleo de teledramaturgia, e desse curso surgiu a primeira possibilidade de fazer uma novela, que era a adaptação dos Ricos Também Choram, que era uma adaptação brasileira, que o Doc começou o trabalho e o Marcos Lazzarini assumiu a adaptação, e foi uma experiência muito legal. Depois você passou para a Record e colaborou com a Luz do Sol, não foi? Isso. Aí, em 2007, aí depois do SBT, eu voltei para o teatro. Eu sempre procuro fazer uma peça entre um trabalho e outro, porque é no teatro que eu me envolvo muito, assim. Claro, televisão é um envolvimento diário, mas eu procuro sempre fazer teatro para não me distanciar um pouco de onde eu comecei, sabe? Porque eu comecei no teatro. E surgiu o convite. A Ana Maria Moretson, que era uma autora que eu já admirava, que tinha escrito Tieta, Riacho Doce, e inúmeros trabalhos que eu já admirava. E ela foi contratada pela Record e fez uma nova equipe, e eu fui atrás dela. Assim. A gente estava lançando o livro ao mesmo tempo, assim, numa feira, no MAN, a Feira de Livro Infanto-Juvenil, e ela estava lançando um livro, e eu estava lançando o Bate-Coração na época, e eu fui atrás da Ana, já não estava mais no SBT, fui mostrar currículo, fui levar o livro, fui pedir para trabalhar com ela, que eu admirava o trabalho dela, e ela me convidou, e trabalhar com a Ana foi uma universidade, assim, porque é uma autora muito generosa, super didática, então eu aprendi a fazer televisão com a Ana em Luz do Sol, na Record. E aí você partiu para uma grande responsabilidade, que foi adaptar Sansão e Dalila para a TV. Foi muito complicado, afinal, era uma história bíblica, né? Então, existe uma preocupação um pouco maior, inclusive. A minha preocupação inicial era, por ser uma história mundialmente conhecida e tão importante, que é uma história bíblica, a minha primeira preocupação era não frustrar os leitores que já conheciam aquela história. Eu acho que toda adaptação tem que partir desse princípio. Você não tem que frustrar as pessoas. É tão frustrante quando você conhece um livro, lê um livro e vai assistir o filme, e o filme não era nada daquilo que o livro dizia e tal. Então, eu tinha essa preocupação. Só que a minissérie tinha 18 capítulos. E a história de Sansão e Dalila na Bíblia é uma história muito curta. E a Dalila, que ficou tão conhecida, ficou conhecida como uma história de amor de Sansão e Dalila, a Dalila só aparece no final da história de Sansão. Então, como você transformar uma história assim, para fazer com todos os elementos que a dramaturgia pede, que a teledramaturgia pede. Romance, ação, até comédia. Eu tentei colocar um pouco na minissérie. Então, foi um desafio, bastante. E eu optei por mostrar a trajetória dos dois. Claro. E o ritmo da TV é muito diferente, e isso acaba obrigando o autor, né, da adaptação a criar novos personagens. E você criou nada mais, nada menos do que quase 30 personagens para uma história que já era curta. Você teve uma preocupação ainda maior por conta disso, porque você estava criando novas histórias ali, não é? Sim, porque eu acho que toda trama ela precisa ter ela precisa ter tramas paralelas que não só ajudem a contar a história principal, mas que ofereçam novas possibilidades ao telespectador. Então, se eu estou numa situação, por exemplo, muito dramática, a história de Sansão é uma história muito, muito forte, tem momentos de muita dor, muito doída. Então, eu tenho que ter também momentos de respiro cômico. Então, eu coloquei um soldado que se envolvia com 2 mulheres, sabe? Eu procurei botar uma rivalidade, por exemplo, para Dalila, dentro do palácio. Tinha as cortesãs que também queriam ocupar o lugar da Dalila, mas tudo isso com a preocupação de manter a história de Sansão, aquela original, mais fiel possível ao original, sabe? E depois dessas experiências, o que é mais difícil? Escrever livro, peça ou TV?
são completamente diferentes. Assim, o livro você tem uma liberdade muito maior, porque o que você escreve não precisa ser executado, né? Então, você numa novela, você tem que pesar, você não vai botar personagem voando em toda a cena, por exemplo, sabe? Você tem a novela você escreve com balizador, você tem uma quantidade de cenas em estúdio, você tem uma quantidade de cenas em externa, pode ser que aquela cena que você escreveu na praia precise passar para estúdio, tem toda uma preocupação, tem inúmeros profissionais envolvidos. Então, eu acho que essa é a dificuldade da televisão. Mas, ao mesmo tempo, é isso que dá o diferencial, aquele gosto de quem começa a fazer televisão adora, porque é uma pressão diária. Um capítulo de novela tem 40 folhas. E a gente escreve um bloco por semana. São 5 capítulos, 6 capítulos por semana. Então, é muita coisa que se escreve diariamente. E o livro você tem aquela liberdade, né? Você não tem tanto prazo, você pode deixar fluir um pouco mais a imaginação, sabe? Eu acho que não tem essa obrigatoriedade, ninguém está dependendo de eu entregar um capítulo, por exemplo, sabe? Bom, voltando aos livros, no último bloco a gente começou a falar sobre Confidências, Confusões e Mais Garotas, que já é uma sequência. Isso. Então, existe a possibilidade de ter mais um? Os garotos têm mais coisa para falar ainda? Existe, mas talvez de uma forma diferente, porque como as garotas, eu tive essa surpresa das garotas lerem bastante os livros, elas começaram a pedir para que as situações da Mel e da Fernanda, que são as 2 meninas, também fossem mostradas. Então, eu acho que essa sequência, na verdade, vai ser Confidências, Confusões e Garotos, porque são as meninas contando as experiências delas, e os garotos agora, como o Momento Garotas, eles opinando sobre o que elas acabaram de contar. Então, para terminar esses personagens, lógico que eu vou usar esses personagens em outros livros, isso é uma coisa que eu faço com frequência. Um personagem do Bate-Coração aparece no Sonhos de umas Férias de Verão, um outro personagem do Sonhos aparece em todos os livros, tem essa interação de personagens que eu gostava muito quando era adolescente, quando eu via isso nos livros, e eu tenho percebido que aí eu sei que o leitor leu o Bate-Coração, leu o outro, e já tem já cria um universo próprio dos personagens ali. Bom, então vamos às perguntas da plateia. Boa tarde, meu nome Boa é Thaís, tarde. tudo bem? Tudo bom? Jornalismo. Eu queria saber se você quer que algum livro seu torne-se filme, para aumentar para atingir outros públicos. Então, eu como sou roteirista, eu sempre escrevo meus livros pensando nessa possibilidade. Assim, então, eu ouço muito isso dos leitores, que, caramba, quando eu leio seu livro parece que eu vi um filme, porque eu descrevo muito, tem muita ação, tem comédia. Então, alguns livros eu até já roteirizei, mas o cinema é um pouquinho mais demorado, é um projeto um pouco mais para frente, mas sonho que todos os livros virem filme, e eu acho que eles têm potencial para isso, porque como eles são dinâmicos, são muito recheados de ação e têm a estrutura de um roteiro, acho que dariam filmes bem legais. Bom, Gustavo, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui entre nós. Valeu, eu que agradeço, e espero que vocês leiam os livros, entrem no meu site para saber um pouquinho mais, e sempre que quiserem, eu estarei aqui, foi um prazer participar do programa. Bom, eu queria agradecer também a presença da plateia e avisar para todo mundo que agora vocês também podem assistir esse e outros programas do Centro de TV pelo site da TV Uniswan, que é tv.uniswan.edu.br. A gente se vê numa próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.